Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje abordaremos os conceitos de capacidade térmica e calor específico, coisas muito importantes para o estudo da calorimetria. Para isso, vamos analisar essa seguinte situação. Vamos expor dois corpos diferentes, A e B, com a mesma temperatura inicial de 10 graus Celsius, a uma mesma fonte de calor com potência de 100 calorias por segundo, durante 30 segundos. Após a exposição, verificou-se que o corpo A estava a uma temperatura de 20 graus Celsius, enquanto o corpo B estava a 30 graus Celsius. Podemos saber a quantidade de energia, ou seja, calor, que a fonte térmica cedeu para estes corpos esquentarem. Para isso, basta utilizarmos a equação que relaciona a potência, a energia e o tempo que a fonte de calor ficou ligada. Se soubermos que a potência da fonte vale 100 calorias por segundo e que ficou ligada por 30 segundos, basta passarmos o 30 multiplicando do outro lado para saber que o calor cedido pela fonte foi de 3.000 calorias. Agora, sabemos que o corpo A precisou receber 3.000 calorias para aumentar sua temperatura em 10 graus Celsius, enquanto o corpo B precisou receber as mesmas 3.000 calorias para aumentar sua temperatura em 20 graus Celsius. Com isso, quais deverão ser as quantidades de energia necessárias para elevar as temperaturas desses corpos em 1 grau Celsius? Bom, se foram necessárias 3.000 calorias para a variação de 10 graus Celsius, C calorias é a quantidade de energia necessária para aquecer o corpo A em 1 grau Celsius. Multiplicando em cruz, teremos que 10 graus Celsius vezes C igual a 3.000 calorias vezes 1 grau Celsius. Passando os 10 graus Celsius para o outro lado dividindo e isolando C, teremos que C igual a 3.000 calorias dividido por 10 graus Celsius. E finalmente, que C igual a 300 calorias por grau Celsius. Ou seja, foram necessárias 300 calorias para variar a temperatura do corpo A em 1 grau Celsius. Um jeito mais prático de se fazer esse cálculo para saber quanta energia é necessária para elevar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius é dividindo a quantidade de calor recebida por este corpo pela sua variação de temperatura. Sendo assim, teríamos que para o corpo B, C deveria ser 3.000 calorias dividido por 30 menos 10, que foi a variação de temperatura. Dessa forma, C para o corpo B vale 1.500 calorias por grau Celsius. Na física, o C maiúsculo representa uma grandeza chamada capacidade térmica, que nos diz quanta energia deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que este varie sua temperatura em uma unidade de temperatura. A capacidade térmica é proporcional a outras grandezas: a quantidade de matéria que um corpo possui, ou seja, sua massa, e o tipo do material que constitui o corpo. A grandeza que representa a facilidade de aquecer ou resfriar um material é chamada de calor específico, representada pela letra C minúscula. Sendo assim, podemos escrever a capacidade térmica como C igual a m de massa vezes C de calor específico, além da opção que vimos anteriormente. Agora, para entendermos melhor o calor específico, vamos imaginar o seguinte cenário. Se formos à praia ao meio-dia em um dia ensolarado, temos grandes chances de queimarmos o pé ao pisarmos na areia, pois essa possuirá uma temperatura elevada. Em seguida, provavelmente colocaríamos nossos pés na água do mar, pois essa está a uma temperatura mais baixa e irá nos refrescar. Ao anoitecer, vamos notar que a água do mar estará quentinha, enquanto a areia estará fria. Isso acontece porque o calor específico da areia é menor do que o da água. Ok, mas o que isso significa? Para entender melhor, vou expor os valores dos calores específicos da água e da areia, que são de 1 caloria por 1 grama grau Celsius e 0,2 caloria por 1 grama grau Celsius, respectivamente. Analisando esses valores e as unidades de medida, podemos concluir que é necessária 1 caloria para variarmos a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, e que é necessária apenas 0,2 calorias para variarmos a temperatura de 1 grama de areia em 1 grau Celsius. Desta forma, concluímos que, embora a areia tenha facilidade em absorver a energia provinda da irradiação solar, ela também terá facilidade para ceder energia para o meio ambiente. Já a água terá uma maior dificuldade em relação à areia de absorver a radiação solar e, consequentemente, uma dificuldade maior de ceder energia para o ambiente à sua volta. Essa tabela
possui os calores específicos de alguns materiais. É importante notar que quanto menor for o calor específico, mais fácil será variarmos a temperatura deste material ao receber ou ceder calor. Vimos então que a capacidade térmica pode ser escrita como C igual a calor dividido pela variação de temperatura, ou C igual a massa vezes o calor específico de um material. Manipulando a primeira equação, teremos que o calor pode ser escrito como capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E que, substituindo a segunda equação na primeira, teremos que calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa equação é a equação fundamental da calorimetria, onde Q é o calor absorvido ou cedido por um corpo, m é a massa e ΔT é a variação de temperatura que esse corpo teve. Se formos calcular a quantidade necessária de energia para elevar 1 kg de água de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius, sabendo-se que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, basta pedirmos ajuda à equação fundamental da calorimetria. É muito importante que você alinhe as unidades de medida antes de fazer as contas. Sendo assim, ao olharmos para a unidade do calor específico da água, devemos saber que a unidade de calor deve ser calorias, que a unidade de massa deve ser gramas e que a unidade da variação de temperatura deve ser em graus Celsius. Dessa forma, basta transformarmos a massa d'água de quilograma para grama, e assim concluir que 1 kg de água equivale a 1000 gramas de água. Fazendo a conta, teremos que o calor absorvido pela água deve ser de Q igual a 1000 vezes 1 vezes 40 menos 20. E, consequentemente, concluímos que Q igual a 20.000 calorias. Ou seja, foram necessárias 20.000 calorias para aquecer 1 kg de água de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valendo. Oi, gente, eu sou a Laura. Então, continuando a aula, a gente vai ver mais um exemplo de aplicação dos conceitos que a gente viu até aqui num exercício. Ele fala assim: um pseudonutricionista de rodoviária recomenda tomar água gelada para emagrecer, pois o corpo consome energia para elevar a temperatura da água de 0 graus Celsius para 37. Qual a massa de água em quilogramas que tem que ser bebida para queimar meio quilograma de gordura? Considere o calor de combustão da gordura 9 kcal por grama. Então, apesar de não ser um dado do exercício, a gente viu no exemplo anterior que o calor específico da água é de 1 cal por grama grau Celsius. Então, a gente guarda essa informação para usar daqui a pouco. A primeira coisa que a gente precisa descobrir para conseguir resolver o exercício é qual a quantidade de calor que é necessária para consumir meio quilograma de gordura. A gente sabe que a gente precisa de 9 quilocalorias para consumir 1 grama de gordura. Então, a gente sabe também que 500 gramas é igual a meio quilo, e esse é o valor do x na multiplicação em cruz que a gente pode fazer para descobrir essa energia. Então, a gente vai ter que x vezes 1, que é igual a x, é igual a 500 gramas vezes 9 quilocalorias. Então, fica que x é igual a 4.500 quilocalorias. Daí, agora o Bruno vai continuar com vocês a resolução. Legal. E aí a gente tem que lembrar algumas coisinhas, né? Primeiro que esse prefixo K significa 1000. Então, x ser igual a 4.500 quilocalorias significa que são 4.500 vezes 1000, que eu vou escrever como 10 a terceira para facilitar nossas continhas, calorias. Ou seja, essa é a energia que a gente precisa para elevar a temperatura de meio quilograma, para queimar meio quilograma de gordura, né? E agora a gente vai usar
na nossa expressãozinha que vocês viram com o César agora há pouco, que é a equação fundamental da termodinâmica, né? Da calorimetria, desculpa, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT, sendo ΔT a variação de temperatura, né? Lembrar de não confundir isso com o tempo é importante. Então, como que vai ficar isso? Eu vou queimar 4.500 aí, vezes 10 a terceira calorias, né? Que é o que a gente precisa para queimar gordura. Quero saber quanto de água que eu preciso, né? Sendo o calor específico da água 1, e a variação de temperatura. A água está a 0 graus e vai para 37. Se é uma variação, significa a grandeza final menos a grandeza inicial. Como é a variação de temperatura, então a temperatura final menos a temperatura inicial. E a gente vai ter que M é igual a 37 menos 0 é 0, 37 menos 0 é 37, 37 vezes 1 é 37, então eu passo esse 37 dividindo os 4.500 vezes 10 a terceira, para chegar numa massa aproximadamente de 121 vezes 10 a terceira gramas. E é importante perceber que o exercício pede para a gente dar resposta em quilogramas, né? Qual é a massa de água em quilogramas para a gente conseguir queimar meio quilo de gordura. Então, a massa necessária é de 121 vezes 10 a terceira, dividido por 1.000 para passar para quilogramas. Então, 121, aproximadamente, 121 quilogramas de água. E aí tem algumas ressalvas para fazer, né? Percebe que o que está acontecendo? A energia que você gasta para elevar a temperatura de 121 quilos de água é a energia que você está queimando da gordura. Então, para você queimar 500 gramas de gordura, você precisa de 121 quilogramas de água. Por isso que o exercício começa falando para a gente que é um pseudo-nutricionista de rodoviária, né? Porque o cara não é nutricionista. Ele só é um cara que acha que sabe de nutrição. Então, é impossível você tomar 121 quilogramas de água, né? Então, não adianta você tomar água praticamente para queimar gordura. Beleza? Então, esse é um exercício de aplicação do que vocês viram aí com o César. E espero que tenha ficado claro. Beleza? Então, um abraço e até uma próxima.